Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Estão todos bem? Hoje eu vou retomar um pouquinho das atividades que vocês fizeram a semana passada e que vocês tiveram algumas dificuldades e fizeram perguntas para mim. Então, algumas foram bem tranquilos e outras vocês questionaram bastante. Então, eu vou retomar um pouco essa questão. Essa daqui do texto, que foi a de leitura e interpretação, vocês foram muito bem, não tiveram dúvidas, né? Então, essa daqui eu nem vou ficar lendo tudo de novo. Agora, essa daqui, na parte da matemática, bastante gente me questionou na questão das cartelas. Então, eu vou retomar um pouquinho, tá? Lembram quando nós estudávamos as cartelas sobrepostas? E também essa questão dos algarismos, né? Quando perguntava aqui nessa última, ó, tenho 3 algarismos. O que são algarismos? Então, quando eu tenho, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso daqui são algarismos, tá? Então, com esses algarismos aqui, eu consigo formar infinitos números, tá? Então, olha só. É a mesma coisa que o alfabeto. O alfabeto, ele tem 26 letras. E com ele, eu consigo formar milhares de palavras. Então, os algarismos é a mesma coisa. Cada símbolo desse aqui é um algarismo. E com esses algarismos, eu formo, então, infinitos números. O que a gente precisa tomar cuidado é que dependendo da posição que o algarismo ocupa no número, ele tem um valor. Foi por isso que no início do ano nós começamos a estudar as fichas sobrepostas, vocês lembram? Então, eu tenho aqui, ó, a ficha da milhar, então, ó, se o 1 tiver aqui, ele vale 1000, porque, ó, unidade, dezena, centena, milhar. As fichas das centenas, ó, unidade, dezena, centena. As fichas das dezenas, unidade, dezena. E a ficha da unidade. Então, por exemplo, quando eu corto as minhas fichas, se eu tiver esse aqui, ó, 5.000, e eu juntar com o 300, eu tenho 5.300. Então, o 5 aqui, ele ocupa a posição da milhar, por isso que ele vale 5.000. O 3 aqui, ele está na casinha da centena, então ele vale 300. E se eu juntar com esse? 5.360, porque o 6 está na dezena. E se eu colocar o 8 aqui? 5.368. Então, lá na pergunta, falava assim, né, ó. Observe as cartelas. Qual é o número é possível compor com essas 3 cartelas sobrepondo-as? Que é o que eu fiz aqui. Coloquei uma em cima da outra. Então, vocês tinham 280 e o 2. Então, se eu juntar 200 com 80 com 2, eu vou formar 282. Então, o que nós temos que tomar cuidado é com isso. Por exemplo, se eu tenho 2 aqui na milhar, o 5 aqui na centena, o 2 aqui na dezena e o 5 aqui na unidade, que número que eu formei? 2.525.
Então, ó, o 5 estando na unidade, ele só vale 5. O 2 estando na dezena, ele vale quanto? Se ele é dezena, ele vale 20. E o 5 estando na centena, ele vale 500. E o 2 estando na milhar, ele vale 2.000. Então, isso que eu acabei de fazer foi uma decomposição. Eu separei os números de acordo com o valor que cada um ocupa. Então, 2.000 porque ele está na milhar, 500 porque o 5 está na centena, 20 porque o 2 está na dezena e 5 porque o 5 está na unidade. Então, viram a diferença? Se o 5 está na unidade, ele vale 5. E se ele está na centena? Ele vale 500. O 2 está na milhar, vale 2.000. E o 2 está na dezena, vale 20, tá? Então, deixa eu dar outro exemplo. Vamos fazer um com números iguais? Então, por exemplo, ó, 6.666. Todos são números algarismo 6, que formou um número, 6.666. Se eu for decompor, ó, milhar, centena, dezena, unidade. Se o 6 está na milhar, ele vale 6.000. Se esse 6 está na centena, ele vale 600. Se esse 6 está na dezena, ele vai valer 60. E se o 6 está na unidade, ele vale apenas 6. Então, cada algarismo, dependendo da posição que ele ocupa no número, ele tem um valor. Isso é muito importante vocês saberem. Lembra na aula ontem do Centro de Mídias que a professora decompôs os números usando o material dourado? É a mesma coisa, que ele é um outro recurso, né? E as fichas sobrepostas é um outro recurso para vocês aprenderem o valor posicional dos números. Então, eu vou passar depois alguns números para vocês fazerem a decomposição e também a composição. Porque se eu tiver aqui os números ou as fichas sobrepostas separadas e pedir para vocês comporem os números, aí vocês vão juntar e formar o número, tá? Então, decomposição é quando eu separo, que é o que eu fiz aqui. Composição é quando eu junto e formo o número. E se eu fosse fazer uma conta utilizando a decomposição? Então, por exemplo, assim, ó, se eu fosse fazer uma adição. Se eu tivesse esse número aqui, ó, se eu tiver essa continha aqui, eu posso fazer da maneira tradicional, que é o jeitinho que vocês conhecem. Então, eu vou lá, ó, unidade, 0 com 0, 0. 2 com 4, 6. 2 mais 5, 7. Mas eu posso fazer também por decomposição, que é uma maneira bem interessante. Então, ó, 220, eu vou decompor, então eu vou separar. O que é o 220? Nada mais que 200 mais o 20. E 540, se eu for decompor? 500 mais 40. E aí que eu vou somar. Então, eu vou juntar, ó, 20 mais 40, 60.
200 mais 500, eu esqueço do zero, fica mais fácil, ó. E aí eu vou juntar. Então, 700 mais os 60, 760, tá? Então, eu vou dar outro exemplo para vocês. Se eu tiver essa continha aqui, ó. Ó, 542 mais 224. Como que eu somo fazendo a decomposição? 500, então eu vou separar. Mais 40, mais 2. E esse daqui? 200, mais 20, mais 4. E aí eu vou somar por partes, as unidades, as dezenas e as centenas. 4 mais 2, 6. 40 mais 20, ou eu copio o zero. 4 mais 2, 6. Copio os dois zeros. 5 mais 2, 6. Agora fica fácil. 600 mais 60 mais 6, 666. Então, é assim que eu somo fazendo a decomposição. Então, eu vou passar para vocês alguns números para vocês comporem e depois decomporem, e algumas adições para vocês fazerem utilizando essa técnica aqui da decomposição, tá bom? E aí eu vou passar também esse texto aqui, que se chama Falcão Peregrino. É um texto informativo, porque ele está trazendo informações, tá? Então vamos lá. Falcão peregrino, encontrado nos Estados Unidos e Canadá, países muito frios, é considerado o animal mais rápido do mundo. Seus voos ultrapassam 300 km por hora. Sua velocidade máxima é atingida durante a caça, alimentando-se principalmente de outras aves. Pesa até 1,5 kg e a envergadura das asas pode chegar até 120 centímetros. A diferença entre o macho e a fêmea do falcão peregrino é o tamanho. As fêmeas são maiores e mais pesadas. Durante os meses quentes, de outubro a abril, migra para o Brasil, podendo ser visto até mesmo em grandes cidades, no topo de edifícios. Então, vocês vão responder duas perguntas. Número 1. De que se alimenta o falcão peregrino? Lê de novo o texto, procura alimentação, grifa, tá? Eu quero ver grifado e depois responde. Número 2. Por que o falcão migra dos Estados Unidos e Canadá para o Brasil? Então, por que que ele migra? Quer dizer o quê? Por que que ele vem lá dos Estados Unidos e Canadá aqui para o Brasil? Grifa lá no texto também. Precisa copiar igualzinho? Não precisa. Mas é importante você localizar a informação, grifar onde você encontrou e aí você pode escrever do seu jeito com as suas palavras, tá? Pode usar palavras do texto? Pode também, tá? Então, respondam as duas questões e façam as questões da composição e decomposição, que eu vou tirar uma foto e mandar para vocês, tá bom? Então, por hoje, essa atividade de português e essa de matemática que eu vou passar. Beijos e até amanhã. Fiquem com Deus.